Boa noite. Você é bem-vindo ao nosso culto, à nossa escola do Alicerce Bíblico, que nós fazemos periodicamente às terças-feiras, onde nós estudamos a palavra de Deus para te dar um embasamento bíblico para a sua fé. Você é nosso convidado. Se você chegou aqui através do YouTube, seja bem-vindo. Nós somos uma igreja evangélica cristã. Nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. E hoje nós vamos estudar um assunto bastante interessante, é sobre o pecado. Vamos entender o que é o pecado, como ele chegou ao homem e tentar desmistificar um pouco, porque usa-se a palavra pecado de uma maneira indevida por aí, né? Então, prepare-se aí, se você tiver um caderno de anotações, aproveita para fazer anotações, isso é muito bom, porque enquanto a gente estuda e escreve, parece que as coisas acabam fixando um pouco mais, tá ok? Eu queria, antes de nós começarmos, fazer uma breve oração para abençoar o pregador, que é o pastor Valdo. Fecha seus olhos um minutinho. Senhor Jesus, te agradecemos por esta noite, pedimos a tua bênção, que o Senhor nos livre de todo mal e nos dê, Senhor, entendimento da tua palavra. Peço a tua bênção sobre o pastor Valdo, que vai trazer esta mensagem hoje. E, Senhor, tenha liberdade no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse rapidamente, assim, só para eu fazer uma pequena introdução aqui, em Romanos capítulo 5. Lá em Romanos, no capítulo 5, eu vou mostrar aqui para você, tem um versículo bastante interessante que eu gostaria que você visse comigo. Olha lá. Diz assim: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabemos que a tribulação traz paciência. E a paciência é experiência. E a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui. Não sei se você percebe aqui, ele usa uma palavra muito interessante aqui que é justificados, ok? Mas justificados por um método, por uma maneira, que é a fé. E essa justificação pela fé nos traz paz com Deus. Olha que interessante. Então, vamos entender um pouquinho a respeito daquilo que nos faz injustificados. Porque se a fé nos faz justificados, então alguma coisa nos faz injustificados. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nesse estudo de hoje, que você fique à vontade para eventualmente fazer perguntas. Pode nos escrever aqui do lado dessa tela que você está aqui. Você pode abrir aqui o chat, ó. Você abre o chat aqui do lado. Você pode fazer alguma pergunta, se você quiser. Ou então, lá no nosso site, no www.igrejadeinterlagos.com.br, tem um lugarzinho lá que você pode nos mandar uma mensagem, pode fazer uma pergunta também. Tá bom? Então, seja abençoado e vamos à palavra. Pastor Valdo, é com você. Bom, bom, queridos irmãos, eu estarei abordando, alguns tópicos aqui relacionados com o assunto de hoje, no caso, o pecado. Né? Eu não sei se, de repente pode ser interessante alguma complementação aí da parte do pastor Hélio. Tá? Eu, eu vou falar sobre
a origem, né, do pecado, estarei falando também sobre a natureza do pecado e as consequências do pecado, né? Eu estou à disposição, Valdo. Se você precisar, estou aqui. Certo, tá ok. E eu estarei, talvez não dê para esgotar hoje nesse assunto. Provavelmente nós teremos aí uma segunda parte e talvez vou ver com o pastor Hélio, né, se ficou faltando algo a mais para ser tratado sobre esse assunto do pecado, que eu considero de extrema importância, né? Nós conhecermos, sabermos o que vem a ser, né, realmente o pecado, a sua origem, suas consequências, né? Eu acho que de repente seria interessante talvez uma terceira parte aí, né? Mas eu creio que dá para esgotar em duas partes. Então, eu quero, quando a gente fala, né, em pecado, tem aquela passagem no Evangelho, né, que está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que nos diz que Jesus Cristo, ele é o Salvador, né? A própria palavra Jesus, que vem da raiz Yashá, né? O nome do Senhor Jesus Cristo em hebraico é Yeshua, né? Yeshua, e a raiz dessa palavra é Yashá. Yashá tem um significado de salvação. Salvação seria o quê? Salvação no sentido de tirar do sufoco, né? A palavra, né, Yashá, a raiz de Yeshua, né? Às vezes as pessoas confundem com Yehoshua, que seria Josué, que tem ali o radical, né, a letra H de Jeová. A palavra Jesus do grego não tem, né? Yeshua, né? Então, em Mateus 1, 21, nos diz assim: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso daqui foi uma revelação através de um sonho, né, que José teve, de um anjo, né, anunciando, né, Jesus Cristo, a vinda do Messias, do Salvador do mundo. Tá? E interessante, que ia salvar não o povo de Israel, né? Não ia ser uma salvação em âmbito material, tá? Uma salvação de âmbito espiritual, que envolve o que? Salvar do pecado. E o Evangelho nos deixa muito claro o quê? Que Jesus Cristo, ele veio o quê? Salvar o homem do pecado. Fala também que Jesus Cristo, ele veio libertar o homem, né? A confusão que os judeus tinham era exatamente essa, era a confusão. Quando Jesus é colocado como libertador, já através dos profetas, havia ali uma certa confusão, né, que Jesus Cristo ia libertar Israel, né, das mãos dos inimigos, porque Israel sempre esteve em cativeiro. A história de Israel, inclusive, o Velho Testamento, é um livro histórico que conta a história de Israel, né? O povo de Israel tem o Talmud, onde ali está contido a Torá, os profetas, que eles consideram isso daí como livro histórico deles. Tá? Então, Jesus Cristo, ele veio como Salvador. Lucas, no capítulo 4, versículo 18, acho que é oportuno nós estarmos lendo. Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19. Porque tiveste 5... Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim. Isso daí é uma profecia que está lá no livro de Isaías,
Senhor Jesus chega no templo, ele pega ali este texto, né? O texto que está nas Escrituras, no livro usado no judaísmo, que é o Velho Testamento. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, você vê que no versículo 19, ele vê a pregoar liberdade aos cativos. Né? Que liberdade seria esta? Se é um país que está sob um domínio de outro país, né? De uma outra nação, a liberdade era interpretada como sendo uma libertação do povo de Israel. Quando nós lemos também em Romanos, no capítulo 8, versículo 20, nós vamos ler o 20 e o 21, também nos mostra, nos fala a questão, já agora de uma forma mais ampliada, né, o sentido desta liberdade. Está no livro de Romanos, agora no Novo Testamento, Romanos, no capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá? Então, existe uma versão que fala, no lugar de servidão, está ali da escravidão, né? Que veio libertar da escravidão. Quando eu acho que na revisada e atualizada, do cativeiro, né? Na esperança, o pastor Hélio está olhando ali a versão, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, veja bem, aqui no Novo Testamento já nos traz uma nova faz com que nós enxergamos com uma nova ótica, né? Uma nova lente aqui. No caso, de âmbito espiritual, tá certo? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação, né? Lendo aqui o 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, quer dizer, aqui está falando algo que está relacionado, ligado com o pecado, né? Está sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, aqui fala que existe um determinado senhor, né, que, de uma certa forma, escravizou, tá certo? Né? Um povo, escravizou o homem, né, que necessita aqui, quando nós lemos no versículo 21, de um libertador, tá certo? Para que seja libertada da servidão dessa corrupção. Né? Então, quando nós lemos também em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, né, nos fala de um outro espírito. Né? Um outro espírito. Ora, o Senhor é espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, veja bem, ali fala de uma libertação, tá certo? Que a criatura ficou sujeita, né, a uma vaidade, tá certo? Então, necessário para esta libertação desta corrupção seria o quê? Né? Senhor. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, é necessário que algo novo, um espírito novo, algo espiritual aconteça na vida do homem, para que o homem pudesse
gozar de liberdade, né? Ser livre. Ou seja, cumprir o propósito da vinda do Senhor Jesus, que é de salvar o homem de seus pecados, né? Porque o pecado, depois nós vamos ver que Deus, nosso Deus, é um ser santo, né? Por que eu sei que Deus é santo? Existe uma teoria oriental que tem aquele yin yang. Eu não sei se vocês já viram aquele yin yang, que seria um círculo, tá certo? Onde nesse círculo existem dois pontos, um ponto branco e um ponto negro, né? E nesse círculo existe ali uma onda, né? De um lado branco, outro lado negro. É um símbolo muito usado, né? Em tatuagens, muito usado pela nossa juventude, principalmente, né? Eu mesmo já usei símbolos parecidos com esse daí, na ignorância. Então, este símbolo Yin Yang, aquilo ali representa o quê? Que Deus, ele não é... Aí está, aí o pastor Hélio, aí está, esse é o Yin Yang, né? Então, este símbolo, o que quer dizer esse símbolo? Parece ser algo assim, algo inocente isso daí. Não é, sabe, irmãos? Esse símbolo, o que representa? Esta cor negra e a cor branca. Você nota que existe um certo entrelaçamento entre estas duas cores. Isso daí está representando Deus para eles, né? Isso daí representa Deus. Quer dizer que Deus ele tem uma parte negra e uma parte branca, segundo esse pensamento oriental da figura de Deus para ele. Ou seja, existe Deus tem uma parte boa e uma parte negra, né? Má, tá certo? E você nota que a parte boa, ela não é também 100% boa, ela não é tão boa assim. A parte branca, você nota que existe ali um círculo negro, mostrando que ele é bom, mas não é tão bom assim. E na parte negra, né? O mal também ele não é assim tão mal. Tá certo? Porque existe também algo de bom no mal, né? Então, nós olhando esse símbolo que é muito usado, parece ser algo inocente, as pessoas até tatuam isso daí, mas na verdade vem querer passar uma filosofia, um pensamento de que Deus é aquilo ali. Mas por que eu sei que Deus é só bom, né? Por que eu sei que Deus é bom, só bom? Por quê? Porque Jesus assim nos diz, né? Jesus assim nos ensinou. Quando você olha no Velho Testamento, você nota muita ação ligada, né, ali, atribuída a Deus. Você nota que são ações ali, que são atos que nós não podemos considerar ser atos de amor, né? Isso daí, se você pega o Velho Testamento, você vai ver isso daí. Mas no Novo Testamento você nota que eu sei que Deus é bom por isso. Quando nós vamos lá em 1 João, no capítulo 1, 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, no versículo 8, né, nos diz assim, é uma revelação de Jesus Cristo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus é amor. E lá em Romanos fala que quem ama não faz mal ao próximo. Tá? Então, Jesus, ele usou uma palavra, com uma palavra, e revelou quem é Deus. Né? Deus é amor. E também em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5 de 1 João,
também nos traz esta garantia, né, maravilhosa, que diz assim, ó, esse aqui é João, né? Ele disse o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? João, João ouviu do Senhor Jesus. E esta é a palavra que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, se Deus é luz, né? Deus é amor, então essa luz de Deus é o amor, né? E não há nele treva alguma, então quer dizer que aqui já nos mostra o seguinte, que o pecado não teve origem em Deus, não é? O pecado não teve origem em Deus, porque pecado ele não está relacionado com amor, o pecado não está também relacionado com luz, né? E muito menos com aquele símbolo do yin yang que nós apresentamos aí, tá certo? Aquela filosofia, né? E essa filosofia, ela é tão maligna, né, que lá em Gênesis já fala sobre ela, né? Que se o homem, quando ele entrou no pecado, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1 ou 2, deixa eu ver aqui, no versículo, é importante nós lermos. João, não, é Gênesis capítulo 2. Não é 3:1? 3:1. Isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, nota aí. Que Deus é este? Esse Deus que está sendo anunciado pela serpente, que nós sabemos que a serpente ela é a figura do diabo. Por que eu sei que a serpente é a figura do diabo? Porque a gente ouve falar por aí, né? Sempre quando fala do mal tem lá uma cobrinha desenhada com a maçã, mordendo a maçã. Não é por isso. É porque a palavra de Deus nos fala sobre isso, tá? No livro de Apocalipse. Isso aqui pode deixar, pastor, aí mesmo que eu leio aqui em Apocalipse, que fala que a antiga serpente é o diabo, né? Está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado diabo. Então, a antiga serpente chamada diabo. Então, veja bem. Aí o diabo apresentou, né, dizendo que não, que será tal como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quer dizer, o bem e o mal estão ali, tá certo? Então, veja bem, então nós notamos que aí na tentação, né, quando deu início, o pecado iniciou, né, na humanidade, né, através dessa tentação, deu origem ao pecado, onde o primeiro Adão, né, o pecado veio por Adão, isto falando no livro de Romanos, né? Então, esse pecado, você nota que aí a serpente, que é o diabo, ele falou a respeito de um Deus que tem ligação com o bem e o mal. Então, Jesus Cristo nos revelou, né, que o Pai
ele é amor, tá certo? E ele é luz e não há nele treva alguma. Ele é amor. Pecado, irmãos, o pecado, ele está relacionado, ligado com a falta de amor, né? Falta de amor. Nós sempre ouvimos dizer que o amor ele supera tudo, né? O amor ele supera. O amor, ou seja, quem ama, ele não vai cometer um pecado contra o seu próximo, né? Porque ele o ama. Ele é incapaz de fazer isso. Ele não quer ver o seu próximo triste, né? O marido, quando ele ama a esposa, né? Ele não quer ver a sua esposa triste, porque ele a ama, né? Da mesma sorte acontece também a esposa com relação ao marido, né? Mas só que acontece, né, irmãos? Acontece muito. Por que isso acontece? Porque nós estamos conhecendo aqui que o pecado ele traz uma prisão ao homem, tá certo? Ele escraviza o homem, por mais que o homem não quer praticar aquele ato, né, pecaminoso, tá? Aquele ato que é treva, que ele tem a consciência, ele sabe que aquilo está errado, mas ele acaba cometendo. Por quê? Porque o que nós lemos, né? Que a criatura ela está sujeita à vaidade, né? Está escravizada pela corrupção, né? Que necessário seria vir o Salvador, Jesus Cristo, né? Para resolver essa questão. Porque quem está em Jesus é livre, né? Quando nós, conforme nós lemos lá que o Espírito, que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Ou seja, se você pertence a Cristo, pertence à igreja, é nova criatura, né? Qual que é o Espírito que trabalha na sua vida, né? É o Espírito do Senhor. E o Senhor aqui é Jesus Cristo. Então, você é livre, tá certo? Há liberdade para você. Então, você não é escravo. Você não está sujeito à escravidão, porque Jesus já te libertou do pecado, tá certo? Então, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que nos diz que todas as coisas não são lícitas, né? Vamos ler, irmãos. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Que nos diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Né? O que quer dizer isso, que todas as coisas me são lícitas? Né? Essa palavra lícita, ela vem do grego, que tem o mesmo significado de permitidas, né? Tem o mesmo significado de permitidas. O 1832. G 1832. Então, quer dizer que todas as coisas me são permitidas. Olha só. Então, não existe. Aqui mostra o nível de liberdade com que Cristo nos liberta. Ele te dá total liberdade, né? Ele disse o seguinte, deixou muito claro: todas as coisas me são lícitas, quer dizer, todas as coisas me são permitidas, né? Então, Jesus Cristo ele veio trazer essa liberdade para o homem, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, Jesus ele fala que todas as coisas não são lícitas para aqueles que estão nele, né? Que ele libertou. Libertou do quê? Libertou do pecado. Se você
tá certo? É liberto do pecado, né? Deus Pai, ele te dá toda a liberdade, porque ele sabe que você não é mais escravo. Você não é mais escravo do pecado. E o pecado ele se torna algo desagradável para você, né? Então, irmãos, isso daí nos mostra, né, a amplitude que é a salvação que nós conquistamos em Cristo Jesus, né? Então, se você é livre, tá certo? Né? O pecado não terá poder sobre você, certo? Então, há quem possa, né, me perguntar, mas pastor, mas eu vejo, né, tantos crentes cometendo tantos pecados por aí, né? Cometendo tanta coisa. Sabe, irmãos, é porque está faltando algo, né? Está faltando algo. Deus está trabalhando, tá certo? Deus está trabalhando, né? Quando você está em Cristo, gerado nova criatura pelo Espírito Santo, né? O que acontece? A palavra de Deus nos fala que não existe tentação além do que você possa suportar. Aquele versículo que fala sobre isso, irmãos, isso daí fala sobre aquele que está em Cristo, né? Que vem tentação, não vem além do que você pode suportar a tentação. Porque antes ele te dará o escape. Tá certo? Então, por quê? Porque, na verdade, a pessoa que não conhece Jesus vem tentação que ele não suporta por causa da escravidão, né? Então, o que acontece? Então, Jesus Cristo, né, ele dá este poder para o homem. Esse é o mesmo poder que ele fala que nós temos para nos tornar filhos de Deus. É o poder, né, que ele nos dá, esta força que ele nos dá para que nós possamos, né, caminhar à semelhança de Cristo, né? Então, e esta salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós é uma salvação, irmãos. E esta salvação ele trouxe para toda a humanidade. Ele despojou aquele que submetia a humanidade à servidão da corrupção. A palavra nos fala que ele despojou os principais e potestades e o expôs publicamente. Então, por quê? Porque Jesus Cristo, para ele salvar o homem do pecado, ele conseguiu depor esses seres, né? Então, o que Jesus Cristo fez? Ele fez, expôs publicamente, ou seja, o Senhor Jesus tomou o poder, né? Ele tomou o poder. Então, e ele morreu, irmãos, como propiciação dos nossos pecados, e não apenas dos pecados dos crentes, mas de toda a humanidade. A propiciação do Senhor Jesus Cristo, ela foi de amplitude universal, né? Onde fala isso, pastor Valdo? Isso daí tem 2 versículos, né, que são fundamentais, que eu acho que fala sobre isso. Isso é em Tito, no capítulo 2, né? Tito, no capítulo 2, versículo 11, eu vou ler do 11 em diante. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Está aí. Ele fez propiciação a todos os homens, tornando Salvador, né? O qual, no 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu
especial, zeloso de boas obras. Né? Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Né? Então, aqui está encorajando ali para que, sabe, que seja batido nesta tecla, né? Aldo, já volto aqui. De que Jesus Cristo ele trouxe salvação a todos os homens, né? O outro versículo também que fala dessa propiciação universal de Jesus, que ele veio, né, dar um jeito no pecado, resolver o problema do pecado, porque o pecado, irmãos, o que desvincula algum ser, né, de Deus é o pecado. Porque Deus, ele é santo, conforme nós olhamos, ele é luz, não há nele treva alguma. Deus é amor. E está no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Eu não sei se vai dar para mostrar esse versículo. Eu vou ver se eu consigo aqui. Tem uma Bíblia aqui também. Eu vou tentar executar a minha aqui, pastor Hélio. Voltei aqui, Valdo. Eu estou conseguindo abrir aqui também. Pode falar que eu abro. Ah, tá bom. Eu consegui abrir a minha aqui, mas a minha é meio complicadinha, muito antiga. Deve ser de ano 2000, alguma coisa assim. Eu tive que abrir a porta lá, por isso que eu saí. Ah, maravilha. Então, para a gente olhar o versículo, 1 João, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim, ó, porque a vida foi manifestada, peraí, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Né? Então aqui mostra, aqui você nota que João, ele falou, né, que se alguém pecar, então isso aqui mostra, né, irmão, o que acontece, né? Explica um pouco aquela questão que eu levantei, de que tem crente que peca, né? Então aqui é o seguinte, ele fala, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, né? Então, ou seja, estamos em construção, estamos em obra, né? Jesus está nos edificando, tá certo, irmãos? Está trabalhando, por isso que nós não podemos estar julgando, né? Trabalhando. Por quê? Sabe, existem falhas, existem pecado na igreja. Pessoas cometem pecado na igreja, tá? Agora, sabe, irmãos, a própria palavra de Deus fala, que depois nós vamos ver, fala também sobre pecado para a morte, né? Existem pecados que o povo de Deus não comete, né? Se cometeu é porque já está completamente fora. A palavra de Deus ainda não fala, é como se tivesse pisado, né, no Filho do Homem, né? Então, veja bem, quando aqui diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis,
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo, né? Então, aqui ele deixou claro que Jesus Cristo, ele morreu, né? Pro evangélico, ele morreu pro macumbeiro, ele morreu pro criminoso, ele fez a propiciação, irmãos, pelo pecado de todo o mundo, né? O que quer dizer isso? Isso daí quer dizer o seguinte, que o pecado, irmãos, olha só, ele não é colocado numa balança, tá certo? Ou seja, Deus, ele não imputa mais o pecado na vida, né? Ele não imputa o pecado, tá certo? Então, Deus, o que acontece? Deus, ele não está lá somando os pecados que você faz para, de alguma forma, te acusar, né? Lá no céu, ele não está lá computando os pecados que a pessoa pratica. Ele computa os tesouros celestiais. Esses sim são computados. Os tesouros que nós devemos o quê? Né? Nosso tesouro seja no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, nem os ladrões minam ou roubam, né? Então, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, 1 Coríntios 5, 19, nos fala sobre esta revelação, né? A questão de imputar pecado, que diz assim, ó. Então, irmão, saiu o valor, o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, a propiciação que ele fez de graça para resolver essa questão do pecado, essa escravidão, né? 2 Coríntios, desculpa, pastor Hélio, 2 Coríntios, capítulo 5, 19, que diz assim, ó. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, olha só, está aí, né? E a palavra imputar, o que significa o que está lá no grego, né? Imputar quer dizer não considerar, tá? Não considerar. Eu estava olhando no grego, deixa eu ver se ainda está em aberto aqui. Essa palavra aí. Vê se você consegue abrir o significado dela, pastor Hélio. Imputando. Esse G30, esse daí. Consegue abrir aí? Eu consigo, mas eu não consigo mostrar para você. Mas eu vou te dizer o que é. É log idison arri. Tá ok? É to take an inventory, ou seja, fazer inventário. Ou seja, fazer estimar. Ou seja, repousar sobre. Deixa eu ver aqui. Imputado. Imputar significa, Valdo, aqui, pelo que ele está no inglês, significa assim, que é colocar sobre. Né? Olha lá. Ó. Então, conseguiu o mundo não colocando sobre os homens, né, as suas transgressões, os seus pecados. Certo. Eu estou aqui com o léxico grego do Strong em português. A palavra grega é logizomai. É isso, não é? Logizomai. Logizomai significa que recontar, contar, computar, calcular, conferir, né? Levar em conta. Ou seja, que Deus não leva em conta, né, os pecados. Né? Olha
que coisa interessante. Quer dizer que o pai, ele não fica olhando o pecado de ninguém, né? Ele não fica olhando, ele não imputa mais seus pecados, porque Jesus Cristo, ele já fez a propiciação, pagou o preço na cruz, né? E conforme, aí pode vir aquela pergunta, né? Alguém pode me perguntar a mesma pergunta que foi feita em Romanos 8:1. Vamos lá, pastor Hélio, Romanos 8:1. Ó, Romanos, olha só. Agora, pois. Não, olha no anterior. No Romanos 7. Olha. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha lá no 8 agora, 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Espera aí, tem alguma coisa estranha aí. Ah, não, é isso mesmo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não, eu queria aquele versículo que fala, né? Andemos, pois, no pecado, né? Já que a graça é boa, de maneira nenhuma, né? Então, veja bem, irmãos. Veja bem, Deus, né? Que mostra que ele não imputa o pecado, tá certo? Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade, né? Então, veja bem, irmãos. Olha só. Mas, então, qual que seria o problema do pecado agora, então? Né? Já que Jesus Cristo veio, ele resolveu o problema do pecado, ele deixou o homem da servidão, né, de que ele era sujeito à vaidade, né? Foi tirado desta escravidão da corrupção, né, porque Jesus Cristo veio, despojou esses seres, principado e potestade, morreu na cruz, né? No nosso lugar, foi de graça, não foi por merecimento, né, irmãos? Não foi porque nós fizemos algo, nós fizemos algum tipo de ritual para merecermos esta salvação, né? Não foi isso, porque foi de graça e para toda a humanidade, né? Os que cometeram pouco pecado, os que cometeram muito pecado, Jesus fez a apropriação por todos. E aqui fala que Deus reconciliou em Cristo o mundo, não imputando os pecados, né? Mas qual que é, então, no nosso tempo, o problema do pecado? Sabe, irmãos? Está em vários versículos. Um versículo aqui, irmãos, que esse daí, ele deixa de uma forma muito clara, tá? Que está em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Não é um versículo muito leve, não, tá, irmãos? Mas nos esclarece qual que seria o problema do pecado no nosso tempo, já que o Pai não conta o pecado, ele não considera o pecado, ele não imputa o pecado, né? Que diz assim, ó, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, o problema, irmãos, do pecado no nosso tempo é que o pecado é que vai determinar a criação, né? Então, a pessoa que estiver morrer no pecado,
ela não estará, né, com Cristo. Não estará com Deus Pai. Por quê? É por incompatibilidade. Não é como um castigo, né? Tanto é que o inferno ele foi reservado para Satanás e seus anjos. O homem estará no inferno como intruso, né? Então, quando Jesus Cristo ele morreu pelo pecado, que o pecado não é imputado, né, na dispensação que nós vivemos, o que Jesus Cristo fez, irmão? Por isso que a palavra de Deus fala que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. O que quer dizer isso? Que ele resolveu o problema do pecado, mas necessário seria mudar o homem, né? A mudança do homem, a transformação interior do homem, para que o homem possa repudiar o pecado, né? Caminhar na luz como ele na luz está, sabe, irmãos? Sabe? Isso daí é para que o homem tenha compatibilidade com ele, para que seja possível o homem viver no céu, para que o homem seja um cidadão celestial. Então, esse trabalhar do Espírito Santo para que você se torne um cidadão celestial já começa aqui, quando ele fala, já estáis ressuscitado com Cristo, não busquei as coisas do mundo, mas as coisas que são do céu, né? Pois já está escondido em Deus, em Cristo Jesus. Então, irmãos, essa é a grande questão. Então, o homem, ele tem toda a liberdade. Olha, teve uma vez, né, quando eu estava no mundo, né, eu não conhecia o Hélio, teve um amigo meu, né, e hoje eu mantenho algum contato com ele. Esse meu amigo, ele falou assim, olha, né, na época, né, nós bebíamos, né, no final de semana, a gente saía, né, assim, e ouvia muitas músicas, sabe, muitas músicas malignas, né, com aquelas letras que blasfemam, sabe? Porque o rock ele tem muito disso, né? Então, este meu amigo, ele me falou algo, assim, dando risada, né, como se fosse uma brincadeira, mas eu levei a sério. Eu levei a sério. Tá? E ele disse o seguinte, falou assim, olha, se for lá no inferno, que tiver a bebida, né? Ele fumava também, né? Que tiver o cigarro, se tiver as mulheres, é para lá que eu vou querer ir. Né? Ou seja, ele se identificou, né, com as coisas malignas, do mal. E aquilo me fez eu meditar, né? Ele me falou aquilo, eu pensei, falei, puxa, né? E, olha, ele falou em tom de brincadeira, mas isso daí é algo muito sério, porque isso aí está envolvido com muita coisa que eu gosto. Então, ele falou, é lá que nós vamos encontrar essas coisas. Falou brincadeira, né? Dando risada, mas isso fez eu meditar. E eu falei, não, mas eu não quero ir para lá, não. Pastor Weber, uma vez, meu irmão, ele falou algo que eu achei interessante. Se o homem ele soubesse 1/1000 do que seja o inferno, 1/1000, né? Se ele entendesse 1/1000 do que seria estar no inferno, o homem mudaria a sua conduta da noite para o dia, né? Eu achei interessante. Então, irmãos, quando Jesus ele resolveu o problema do pecado, mas ele tinha que resolver um segundo problema, que é o problema do interior do homem, né? Necessário seria, não vai ser computado o pecado, mas o homem ele vai ter que ter identidade para comigo, né? Assim diz o Senhor Jesus, para que possamos ter uma vida eterna, vivermos eternamente com Cristo. Então, irmãos,
esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, isso daí eu achei bem passar nessas questões que envolvem o pecado, né? Que envolve a salvação, né? Através de Jesus Cristo, né? E agora eu quero falar sobre o fato do pecado, né? O fato do pecado. Por quê? Existem linhas de pensamento que não acreditam que o pecado exista, né? Por exemplo, os ateus. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, logo ele não acredita que o pecado exista. Por quê? Porque quando você peca contra uma pessoa, você está trazendo um dano para aquela pessoa, né? E você lesou uma pessoa de alguma forma, isso daí é algo, né, aparente, é fácil de ser detectado. Mas quando, né, aqueles pecados ocultos são pecados, não é contra uma pessoa, mas é pecado contra o próprio Deus, né? Quando o Senhor Jesus ele perdoava os pecados, né, os judeus dizia que ele estava blasfemando, né? Vamos lá em Marcos. Marcos, no capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, isso daí, irmãos, é aquele paralítico que chegou numa cama, né? Mostrando aí dentro do contexto, onde existia aquela multidão e eles com aquela fé, sabe? Podemos ler aqui no versículo 4, ó, e não podendo aproximar-se dele, quer dizer, eles estavam ali carregando um paralítico numa cama, e eles querendo aproximar de Jesus, não tinha como entrar, né, onde o Senhor Jesus estava, mas o que eles fizeram, irmãos? Eles descobriram o telhado, né? Então, conforme diz no versículo 4, Marcos capítulo 2, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus Cristo, ele perdoou os pecados daquele cidadão. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, Jesus Cristo ali estava se revelando quem realmente ele era. O próprio Deus, não é? O próprio Deus, perdoando as ofensas. Então, irmãos, o pecado, né, nos revela, esse versículo nos revela que o pecado, sabe, na verdade, é uma ofensa contra o próprio Deus. E Jesus tem poder por pecados, né? Foi revelado
que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, se a pessoa não acredita em Deus, esse pecado não existe, né? Então, tem aquele escritor famoso russo, eu esqueci o nome dele, que dizia o seguinte: se Deus não existe, logo tudo é permitido. Né? Não tem que dar conta para ninguém. Então, Será agora, será que é o Dostoiévski? quem? Dostoiévski. Dostoiévski, exatamente. Exatamente. Né? Se Deus não existe, logo tudo é permitido. Então, veja bem, irmãos, né? Por quê? Chegou nessa conclusão e realmente o ateu, o pecado para ele não existe. Né? Então eu estou agora comentando sobre essa questão, né, o fato do pecado. Né? E existe também um pensamento determinista, né? O determinismo está bem ligado com aquele mecanicismo de Newton. Né? Quando Newton ele descobriu a lei da gravidade, então muitos pensadores, né, e ditos filósofos extrapolaram aquele mecanicismo, né, para tudo que existe. Né? É o erro que, inclusive, que comete os darwinistas, a teoria da evolução. É o problema da generalização e da extrapolação. Né? É o erro que eles cometem. Se tem algo que é um fato realmente comprovado científico, eles querem colocar aquilo em tudo. Né? Quer explicar tudo através daquele fato. Então, o determinismo está ligado com isso. Também é uma linha de pensamento que acredita que o pecado ele não existe. Né? O determinismo é a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Né? Então, o que eles acreditam? Eles acreditam que todas as coisas são programadas. Né? Aqueles que praticam o pecado, e aquilo está ligado aqui numa determinada programação. Né? Todas as coisas, o que seria isso aí? São impulsos internos das circunstâncias que fez com que ele, né, praticasse aqueles atos. Então, isso daí, mas por que eu estou colocando essa questão do determinismo? Por quê? Porque existem muitos líderes políticos, né, influenciadores, né, que eles têm esse pensamento. Ou seja, se um criminoso ele comete um determinado crime, tá? Então você não pode responsabilizá-lo, porque ele foi determinado para que isto acontecesse. Né? Então, é um pensamento extremamente maligno e perigoso. Né? Aí, já pensou as pessoas querer legislar, né? Levando em consideração esse tipo de pensamento? Então, realmente, é esse pensamento. Outro pensamento também, que eu acho que é interessante colocarmos aqui, quando nós falamos sobre o fato do pecado, o outro pensamento que é o pensamento do hedonismo. O hedonismo é um pensamento também que é muito usado no pós-modernismo. Né? No pós-modernismo. O que é conhecido como pós-modernismo? Pós-modernismo é o tempo que nós vivemos, né? Que onde tudo está relacionado, que não existe uma verdade absoluta. Esse é o pensamento pós-moderno, né? Que tudo é relativo. E também a questão do pecado eles colocam também dentro disso daí. Ou seja, você deve buscar correr atrás do quê? De prazer, né? Você tem que ter prazer na sua vida. E tudo aquilo que você quer fazer não pode ser cortado da sua vida.
né? Então, eles desculpam o pecado como uma expressão. As expressões que eles usam é o seguinte, né? Fala que errar é humano, né? Eles falam também que eles colocam esta questão, sabe? Que você não, por exemplo, um jovem, você não pode, se o jovem tem vontade de fazer uma determinada coisa, que ele é livre para fazer aquilo, se você começar a interromper, e inclusive muitos psicólogos carregam essa bandeira, não vai ser bom para ele, para o desenvolvimento dele, né? Ou seja, eles relativizam a questão do pecado, né? Então, eu achei interessante também colocar a questão desse pensamento. Pastor Hélio, gostaria de acrescentar algo? Pastor? Tá certo. E com relação a... Nós já avançamos o nosso tempo, né, pastor Hélio? Então nós ficamos por aqui, tá? O fato do pecado, né? E a questão que é o último ponto, que seria da teoria da evolução. A teoria da evolução também, eles acreditam, eles consideram o quê? Que o pecado é uma herança, né, do animalismo primitivo do homem, né? Ou seja, isso aí não é algo natural que acontece, né? Que nós herdamos dos animais. Então, nós vamos dar continuidade na semana que vem, né? O tempo passou, eu nem vi aqui. Não, mas tem uma coisa interessante sobre todas essas filosofias, que é a seguinte, né? Elas se baseiam no pensamento, né? É uma filosofia que está baseada no pensamento. Você tira conclusões a partir de algumas observações. Mas o que nos importa, o que nos é bastante importante é Jesus Cristo, que é aquele que ressuscitou, ele deu definições claras sobre as questões espirituais. Tudo bem se você acha que o determinismo, ou que o mecanicismo, ou qualquer outra coisa é válido, tudo bem, você não está no mundo espiritual. Agora, quando você observa o mundo espiritual, o cristianismo, então é fundamental observar aquilo que Jesus Cristo definiu para as nossas vidas. Então, não existe outro pensamento para as questões espirituais humanas que sejam aquilo que está no Evangelho de Jesus. Percebe? Então, não tem mecanicismo, não tem nenhum outro tipo de pensamento que entra nessa história. Não, inclusive, né, o que você falou aí é fundamental pelo seguinte: o homem, ele tem liberdade de ele pensar o que ele quiser, mas isso não eximi-lo, né, daquilo que é verdadeiro. Então, quando Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, o homem pode falar assim, eu não acredito em Deus, mas só que isso aí não vai anular a existência de Deus. Exatamente. Eu acredito no mecanicismo, mas isso não vai anular a verdade, né? É isso aí. Então, são pontos, né, que eu acho interessante colocar, parte nós, inclusive, né, até seguindo aquele livro, né, que a gente está tomando como base, que eu achei que é interessante estar colocando para que nós possamos estarmos atentos, né, inclusive, porque isso aí são filosofias adotadas por, inclusive, por até partidos políticos, né? De pensamento político, que nós devemos estar sempre atentos a tudo isso daí. Né? Amém, irmão. Amém. Eu vou encerrar a gravação, só um minuto.